Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 29 de setembro de 2025, às 19h13, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu. Ricardo Trombini, ausente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini, ausente. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assumida pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária 41/2025, de autoria do chefe do Executivo, que cria o Programa de Concessão de Auxílio e Transporte a Estudantes de Ensino Superior e cursos técnicos profissionalizantes e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Exposição. O projeto de lei ordinária... Vai, Montinho. Conclusão só? Conclusão? Conclusão. Ao examinar a matéria de vivência de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, o projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 41/2025, autoria do chefe do Executivo, condicionado a elaboração do acolhimento de emendas que visem corrigir o mínimo de seguintes pontos. Supressão dos incisos 11 do artigo 2º do inciso 11 do artigo 4º, que exige a certidão negativa de débitos que por configurarem a sanção política e violarem os direitos à educação. Alteração do inciso 1 do artigo 6º para incluir outros meios de comprovação de despesas de transporte, como bilhete de passagem e recibo, em fim de garantir o princípio da isonomia. Alteração do inciso 9 do artigo 10 para substituir a expressão de vaga motivo de interesse público para critérios objetivos específicos que autorizam o cancelamento do benefício em respeito do princípio da legalidade estrita. E é como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, 29 de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, acompanhe o voto do relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 136/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Analisando devidamente nada que se encontrou com contraria presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 41/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto, plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 29 de setembro de 2025. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 45/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão.
após análise da propositura e das informações encaminhadas pelo Poder Executivo, identificou-se graves obsídios nos méritos financeiros, orçamentários e fiscais, que desaconselham a aprovação do projeto pelos seguintes motivos. Ineficiência na alocação de recursos. O projeto propõe um gasto anual projetado em R$ 1.080.000 para um novo programa de auxílio financeiro. Em contrapartida, o custo apurado da política atual de transporte gratuito, que atende a 512 estudantes, foi de R$ 866.997,19 em 2024. A proposta, portanto, representa um aumento de mais de 24% da despesa para atender a um número menor de estudantes e com benefício inferior, ou seja, um auxílio parcial ao invés de transporte integral gratuito, o que viola o princípio da eficiência na gestão pública. Planejamento financeiro falho. A análise de impacto do projeto se limita a registrar despesas diretas do auxílio, mas falha ao não mensurar o custo socioeconômico transferido às famílias que serão excluídas do benefício ou que receberão um valor parcial. A ausência dessa análise demonstra um planejamento financeiro incompleto e que ignora o real impacto da medida sobre a economia das famílias e do próprio município. Falta de transparência na análise comparativa. As informações prestadas pelo Executivo sobre o custo do programa atual, ofício 545/25, são declaradamente incompletas, pois excluem despesas relevantes como salários, encargos e depreciação da frota, sem um relevante demonstrativo do custo real e total da política vigente. Esta comissão fica impossibilitada de realizar uma análise custo-benefício fidedigna e de atestar a alegada vantagem do novo modelo proposto. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, apresento voto contrário ao projeto de lei ordinária 41/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, e 29 de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Alessandra Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 90/2025. Projeto de Lei Ordinária número 16/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que autoriza a Prefeitura a instituir no calendário oficial do município o Dia do Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e a Semana Municipal do Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 15 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, beneficia de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto da lei ordinária número 16/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. E é como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, 29 de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça, redação número 137/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 15 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Analisando dedidamente, nada se encontrou que contraria a presença da propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário 16/2025, autoria do vereador Gabriel Valões Santos. Como voto: plenário do Domínio Viana de Freitas, 29 de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 46/2025.
Projeto de Lei Ordinária número 45/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito especial para fins que especifica no valor de R$ 389.306,05 e dispõe sobre a alteração no projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual, criação de rúbrica referente à segunda parcela do convênio para a construção do Espaço de Saúde. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 22 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 45/2025, de autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 29 de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 138/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 22 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 45/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 29 de setembro de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Pedro Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 38/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 22 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Analisando dedicadamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 45/2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 29 de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 47/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 22 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 45/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 29 de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 91/2025. Nada mais a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h27. Boa noite a todos.